Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado a todos pela participação, pela audiência. Vamos começar agora o webinar do Manute Advogados sobre os reflexos da crise do coronavírus e alternativas e soluções legais para as empresas. O Manute Advogados é um escritório franco-brasileiro com unidades em Belo Horizonte, São Paulo, Londres, Paris, China e algumas outras cidades ao redor do mundo, que é especializado em atendimento a empresas em todos os setores do direito. E diante da crise que nós estamos vivendo agora, decorrente do coronavírus, o escritório entendeu que era necessário um esclarecimento, um momento de passar uma mensagem de esclarecimento, enfim, de explicações sobre as consequências e alternativas que as empresas podem adotar face ao que está acontecendo agora, face aos impactos nas operações, não só no aspecto trabalhista, também tributário, civil, na parte de compliance, principalmente. E, nesse sentido, temos aqui hoje os nossos sócios responsáveis por essas áreas que eu comentei, a doutora Ariela Ribeira, responsável pelo Departamento de Direito do Trabalho, doutor Gustavo Falcão, sócio coordenador do Departamento Consultivo Tributário, professor doutor Jaco Fantini, doutor em Direito Privado pela PUC de Minas Gerais, e eu, Guilherme Poggiali, responsável pelo Departamento Consultivo Civil do escritório. Começaremos com o doutor Fantini, comentando os impactos e alternativas para as empresas quanto ao contencioso, ao compliance e governança corporativa. Tiago. Bom dia a todos. Bom dia. A fala, ela acaba sendo dividida em dois aspectos, né? O primeiro aspecto, eu acho que é importante, eu não sei se todo mundo domina todos os aspectos da governança, então eu acho que cabe um breve alinhamento de informações para depois nós avançarmos sobre o tema específico, que é essa crise que se instalou por conta do coronavírus, né? Então, primeiramente, governança. Né? Governança é um sistema que tem como objetivo preservar a empresa. Então, é um sistema por meio do qual eu crio uma metodologia, e essa metodologia ela é toda estruturada, ela é toda montada com o objetivo de preservar a atividade do negócio, né? Alguns pilares são fundamentais para nós. Então, quando se fala em governança, nós estamos falando em transparência, em prestação de contas, em equidade e em responsabilidade corporativa. Responsabilidade corporativa eu dividiria em dois aspectos extremamente importantes, ética e compliance. E por que é importante falar desses pilares agora? Porque esses pilares que sustentam a empresa no momento da crise. O comportamento da empresa transparente, a prestação de contas que ela tem para fazer não só para os seus acionistas, mas para toda a sociedade, né? Fornecedores, governo, colaboradores, todo mundo, né? A maneira como ela passa essa informação, ou seja, equânime, todo mundo recebe o mesmo nível de informação, ou tem um grupo privilegiado que sabe mais do que outro, né? A maneira como ela age eticamente, de maneira conforme com a legislação, ou seja, e é por isso que há uma grande expectativa, e essa expectativa ela só aumenta, da manifestação do Estado no que se refere à criação de regras que possam dar um suporte extraordinário para as empresas e para as pessoas, né? Então, a gente vive essa expectativa hoje, e essas normas, essas alternativas, elas vêm surgindo de uma maneira ainda mitigada, de uma maneira ainda pontual, mas há uma grande expectativa de todos em novos controles, em novos posicionamentos. É muito claro, e isso talvez seja um ponto de partida, que a necessidade motiva. Ou seja, nós estamos passando por um momento de grande necessidade de encontrar alternativas, de encontrar novos modelos.
E talvez o grande ponto dessa crise é a possibilidade de ter novos modelos, inclusive, de negócios. Então, hoje, por exemplo, conversando com os nossos sócios chineses em Hong Kong, ontem, nós tivemos algumas informações, por exemplo, uma expectativa de aumento de desemprego de 5% a 6% na China. Essa fixação dessa nova modelagem, ou seja, trabalho à distância, ou seja, quem tinha resistência, hoje não tem como ter. Então, já muda, inclusive, o próprio comportamento individual. Algumas questões ligadas a modelo de negócios, então, questões essas que afetam diretamente a questão custos. Então, ou seja, a partir do momento que o sujeito ele pensa num novo modelo de negócio e percebe que a partir desse novo modelo ele consegue ter um custo diferenciado, talvez isso passe a ser a regra, e não o tratamento extraordinário. Então, essas questões são todas percebidas pela capacidade que você tem de se organizar. Então, a governança, quando ela é posta, ela vai trabalhar a uniformidade de interesses de todos aqueles que estão ali sob a mesma batuta, todos aqueles que estão desenvolvendo aquela atividade dentro de um mesmo formato. Os papéis estão definidos? Isso é algo fundamental, porque na crise isso faz toda a diferença. No momento em que a coisa está funcionando bem, às vezes uma pessoa inadequada numa determinada função, ela pode até passar despercebida, mas na crise ela não passa. Então, no momento em que eu estabeleço uma boa governança, eu defino papéis, perfis e funções. Ou seja, a pessoa tem o perfil para desenvolver aquela função, porque se ela não tem, na crise isso fica potencializado. Então, hoje, mais do que nunca, é a hora de eu olhar para a minha equipe e verificar se essa equipe está adequada, aderente. Deveria ter percebido isso antes, mas não posso permitir que a minha atividade continue com uma equipe que não esteja adequada. A gente pensa, por exemplo, muito em inovação. A inovação ela trabalha com um binômio, que é a tolerância ao fracasso, mas a intolerância à incompetência. A crise ela vai trabalhar com um binômio muito preciso também. Eu não posso ter pessoas incompetentes ao meu lado no momento de uma crise profunda, porque elas potencializam a minha crise. Então, de maneira assertiva, eu tenho que verificar se as pessoas que estão ao meu lado são adequadas. E como no binômio da inovação, eu preciso compreender que há um timing, existe um tempo para que essa conversão aconteça. Mas se eu estou com pessoas competentes, esse tempo é suportado como normal, é entendido como algo normal. Então, a governança também nos ajuda a mitigar riscos. E riscos talvez seja o grande tema de hoje. Ajuda a melhorar a qualidade da decisão estratégica. Isso vai nos dar, evidentemente, maior acesso ao capital, que é o que a gente precisa, porque quanto mais organizado eu sou, mais condições de receber também dinheiro eu tenho. E isso trabalha com um ponto que é o fim dessa seta, que é a longevidade. Ou seja, quanto mais estruturado e organizado eu for, a tendência também, em momento de crise, é que eu esteja mais apto a superar essa crise. Então, por exemplo, hoje, falando de risco, para poder falar de crise, como é a minha gestão de risco dentro da empresa? É uma coisa que eu tenho que verificar. Ela é, assim, inicial, ou seja, eu ainda não tenho muito conhecimento sobre os riscos internos e externos que o meu negócio enfrenta. Porque se eu não conheço os riscos internos e se eu não conheço os riscos externos, tudo isso, num dado momento, vira passivo para mim. Se eu não tenho ali o conhecimento, eu não tenho tratamento. Eu não tenho como mitigar isso. Então, internamente, eu tenho vários riscos, por exemplo, de conduta. Então, quem é o porta-voz da empresa? Quem fala pela empresa? Porque se tem uma pessoa inadequada falando pela empresa, eu tenho um risco enorme. Como que essa empresa trabalha determinadas atitudes do seu corpo? Por exemplo, eu tenho um código de conduta ética que vai limitar algum tipo de comportamento ou manifestação, porque as redes sociais hoje, elas são
elas são verdadeiras fontes, não é, de problemas para as empresas, porque uma determinada manifestação, por exemplo, lá no Grupo Barilla, eu vou citar porque os nomes são questões públicas que saíram nos jornais. Então, uma manifestação indevida, inadequada, gerou no público LGBT uma reação de aversão à marca. Não vamos consumir essa marca. No Carrefour, aquela filmagem que foi extremamente dramática daquele funcionário, né, chutando aquele cachorro na porta do Carrefour, gerou uma reação tremenda. Então, parece que isso está distante, mas não está. Porque se eu tiver um código de conduta ética bem estruturado, eu consigo definir de maneira prévia determinados comportamentos e comunicar bem com os meus colaboradores para que eles possam reagir melhor a situações de estresse, inclusive. Né? Ou seja, como fazer isso? É um risco interno que eu tenho que calcular. O risco externo, esse risco de competição, esse risco de moeda, esse risco de mercado, ele está monitorado? Né? Bom, existem os riscos que eu consigo ainda, de certa forma, internalizá-los para geri-los. Né? Mas e os riscos que aparecem e eu ainda não estou preparado para eles, né? Como é o caso do coronavírus. Mas ainda assim eu quero citar um bom exemplo, citar o exemplo do Grupo Pão de Açúcar, porque o Grupo Pão de Açúcar, isso está em todas as redes sociais, então, e até agora não houve uma contraposição a essa informação, então estou partindo do pressuposto que ela é verdadeira, que quando a crise começou na China, eles viram uma potencialidade dessa crise ser mundial e eles se prepararam para ela. Então, hoje, eles não estão desabastecidos e conseguiram manter preços, que é o mais interessante no momento como esse. Isso gera um valor reputacional enorme, né? Além de não gerar determinadas perdas que poderiam acontecer caso eu não estivesse preparado para esse momento. Por outro lado, né, Fantini, é o contrário, quer dizer, quem não se preparou utilizar agora, no momento de crise, para ter um lucro excessivo, um lucro excepcional, sem dúvida gera aí um problema de compliance, um problema de imagem perante os clientes e perante o mercado em geral. Perfeito. Né? Perfeito. Esse é um problema que... e hoje você tem visto várias empresas, o Grupo IP, por exemplo, ele tem colocado notícias na televisão, no horário nobre, dizendo, olha, estou distribuindo álcool gel gratuitamente para hospitais e sabão, o sabão barra para comunidades carentes, porque eu quero contribuir. Ou então você vê outros empresários que estão se unindo para a compra de aparelhos de respiração para hospitais. Então, agora tem sido esse movimento de solidariedade. O que eu acho que é importante quando a gente pensa em risco, e é saber se ele está sendo bem monitorado ou se ele não está sendo bem monitorado, é que existe métrica, né? Onde eu consigo colocar bem qual é o nível que eu consegui atingir desse monitoramento. Eu tenho hoje comitê de risco, eu tenho chefes de risco, né, que podem ajudar a empresa a lidar com esse procedimento. Quando chega a crise, se eu estou preparado, já é difícil, imagina se eu não estou. A sugestão que a gente dá é a criação do comitê de crise. A frequência desse comitê de crise vai depender da demanda que a empresa tem. Mas eu, por exemplo, hoje estou trabalhando com empresas que o comitê de crise se reúne diariamente. Ou seja, no momento atual, todos os dias, no mesmo horário, o comitê está se reunindo, pessoas escolhidas a dedo pela capacidade de gerar uma contribuição. E eles estão pensando a crise, eles estão pensando a empresa dentro da crise, tentando sair dessa crise. Não é isso? Ou então achar alternativas para isso. Crise é todo fato anormal, que afeta a operação, afeta o negócio, podendo, inclusive, levá-lo a um colapso. Né? Então, é essa a situação que a gente tem que trabalhar. Então, rapidez, coerência e transparência protegem a reputação. Como, por exemplo, o caso da cervejaria mineira, que nós estamos enfrentando. Ou seja, vivenciando. Qual é o grande problema? É a demora numa resposta, a demora numa solução que está pulverizando a outra. Então, algumas situações que a opinião pública se importa. A prevenção, saber se existe ou não existe, se existe um tratamento preventivo ou não. Essa coisa acontece, poxa, você não tinha uma prevenção. Né? Transparência no trato. Saber o que é prioridade e o que não é. Ter sensibilidade
em relação aos stakeholders, às partes interessadas, não é? Proatividade, ou seja, não ficar naquele momento de, puxa, perplexidade e a coisa não avança, não é? Mobilização e efetividade. Eu acho que é isso que a opinião pública quer. É em cima disso que a gente trabalha, não é? Então, no modelo de gestão de crise, e quando ela se instala, a primeira situação é admitir que a crise existe. Não é? Explicar, eu acho que é isso que acontece por exemplo, a nossa cervejaria aqui. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, não há uma explicação para o fato, isso deteriora valor, isso acaba com o valor. Demonstrar, né, solucionar, comprometer-se que esse tipo de situação não acontece mais e compensar. Ou seja, se tiver que compensar, compensar. Então, essa é uma situação curiosa. Fazendo uma análise de mercados paralelos, a gente sente aí que o grande momento agora é repensar o modelo de negócio, se estruturar, tentar mitigar o máximo possível os custos e agir dentro da legalidade. Eu acho que esse é um conceito que a gente não pode deixar de enfrentar aqui, né? Porque o primeiro caminho que vem à mente é tentar sair para a ilegalidade. Vamos tentar resolver isso. Existem caminhos legais. Aqui dentro dessa mesa nós discutiremos alguns caminhos legais que servem para das diversas áreas que servem para mitigar esse problema, que é um problema sério de caixa, cuidar muito bem do caixa, mas dentro da legalidade. Esse é o nosso principal conselho. Para isso serve governança, para isso serve compliance. Não agir de maneira intempestiva e depois ainda gerando problema reputacional, porque isso vai vir à tona e, evidentemente, traz todo um desgaste. Então, eu passo a bola agora para a turma, para que a gente possa trabalhar de uma maneira mais específica situações que são importantes e que devem ser enfrentadas. Muito obrigado, doutor Thiago Fantini. A ideia nossa hoje é abordar os temas que nós vamos colocar agora, que é também, além do compliance, trabalhista, tributário e a parte contratual, uma linguagem acessível também a todos, mesmo aqueles que não são do meio jurídico, de forma a esclarecer e tirar as dúvidas de vocês na medida do possível. Eu passo a palavra agora para a doutora Ariela Ribeira, nossa coordenadora do Departamento de Direito do Trabalho, que entendemos que é um dos temas mais palpitantes hoje nessa crise e que está gerando muita dúvida, mesmo porque a legislação tem mudado quase que diariamente, novos entendimentos têm surgido, e a doutora Ariela vai explicar agora para todos o que está mais evidente, o que nós temos de certeza, quais são as incertezas e, principalmente, como agir diante delas nesse momento. Bom, pessoal, bom dia. Pegando um gancho aí na fala do meu sócio Fantini, acho que a razoabilidade nesse momento, principalmente na área trabalhista, ela é muito importante. O que a gente está sentindo é que há uma incerteza, há uma insegurança, as empresas estão aí sem saber ao certo como agir, porque não há uma previsibilidade de até quando essa situação vai continuar. Essa semana a gente teve a contemplação aí de algumas medidas provisórias para tentar amenizar e flexibilizar alguns regramentos da CLT. Então, a gente teve aí no dia 22 de março a publicação de uma medida provisória, que é a medida provisória 927, que flexibilizou vários direitos trabalhistas para justamente nesse estado aí de calamidade, nesse estado emergencial, conseguir fazer com que os empresários e as empresas pudessem ter uma solução viável, rápida, para amenizar essa situação e aí saber como gerir, né, essa crise que está assolando aí não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Essa medida provisória, ela trouxe algumas alternativas trabalhistas e a gente vai falar um pouquinho delas. Teve até muito debate em razão à medida provisória que saiu no outro dia, que foi a medida provisória 928, que revogou uma possibilidade que havia sido colocada na medida provisória 927, que era a questão da suspensão do contrato de trabalho. Ela foi revogada, mas essa suspensão de contrato de trabalho, ela já é uma possibilidade, já existia essa possibilidade, desde que feita
através de negociação coletiva. Para facilitar aí as informações, a gente fez bem rápido, apurou quais eram as principais dúvidas dos nossos clientes, enfim, o que a gente sentiu essa semana? Que as dúvidas elas surgiram em razão, principalmente, de várias notícias contraditórias. Fake news, falando, o empregado pode fazer, o empregador pode dispensar e não precisa pagar o FGTS, a multa de 40%. Tinham notícias falando que era possível realizar a suspensão do contrato de trabalho com redução salarial, isso individualmente. Então, o sentimento, não só meu, mas como da minha equipe trabalhista, foi muito de sentir as empresas um pouco desamparadas nas informações. Então, para facilitar, nosso intuito aqui, é claro, não é trazer todas as soluções, mas pelo menos algumas pontuações. Eu vou até mostrar para vocês algumas perguntas que a gente trouxe aí para poder debater e para poder discutir um pouquinho essas perguntas, acho que vai facilitar aí, já que a gente tem muito ponto a ser debatido na área trabalhista, tá? Então, o que a gente vai pensar aí sobre essa parte, quais são os principais pontos que a gente precisa discutir? A gente recebeu diversos questionamentos essa semana, principalmente sobre o que poderia ser feito com os empregados, já que há essa quarentena, já que há essa situação toda de não ser possível aí o trabalho. Algumas prefeituras, inclusive, já tiveram a suspensão de trabalhos não essenciais, a suspensão de transporte público. Então, assim, estão impossibilitados, inclusive, de conseguir trabalhar. A gente vai passar aí. A gente colocou aqui, por exemplo, a questão das férias individuais, que foram uma das perguntas que nós recebemos. Se seria possível, nesse momento de crise, conceder as férias individuais, tá? O que a gente recomenda? As férias individuais, ela pode ser, sim, concedida. O que a medida provisória trouxe aí de diferente? Ela trouxe a possibilidade de fazer a comunicação prévia com antecedência de, no mínimo, 48 horas. E aí ela trouxe a possibilidade, inclusive, dessa comunicação ser feita por meio eletrônico, tá? E aí é preciso fazer a indicação do período a ser gozado pelo empregado. Então, essa comunicação prévia, que ela deveria ser atendida, que antes era 30 dias, nesse momento aí de crise, é possível fazer isso com o prazo mínimo de 48 horas. Manteve a questão de não ser gozado em período inferior a 5 dias corridos, mas ela vai poder ser concedida, inclusive, para aqueles que ainda não oferiram aí o período aquisitivo, tá? Não fala sobre a questão da proporcionalidade do período aquisitivo, mas a gente entende que isso, como está previsto na CLT, para aqueles que não completaram esse período aquisitivo, é possível aí o gozo das férias na proporcionalidade, tá? Eu queria só te pedir, às vezes, esclarecimento para pessoas que não estejam familiarizadas, de quem, por exemplo, o empregado ele pode exigir sair de férias, ou pode se recusar a sair de férias? Uma dúvida, às vezes, que me chegou também, que eu sei que você sabe a resposta na ponta da língua aí. De quem que é a prerrogativa de colocar o empregado em férias? Então, a prerrogativa é do empregador. São poucas as prerrogativas do empregador, né, da CLT, mas essa é uma prerrogativa do empregador. O artigo 136, ele fala exatamente isso, que é a prerrogativa do empregador de conceder as férias ao empregado. Inclusive, na medida provisória, ela destaca aqui que é para dar prioridade para aqueles trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus. Então, eles devem ser priorizados para o gozo de férias individuais, coletivas, enfim, priorizar esse grupo que está aí caracterizado como grupo de risco. O que a medida provisória flexibilizou também em relação a essas férias individuais? A questão do pagamento tradicional de um terço de férias foi colocado que será possível fazer esse pagamento até a data
em que é devida o 13º salário, tá? E o pagamento da remuneração de férias, né, em tempos normais tem que ser feito com antecedência, né, com 48 horas antes da concessão, ele vai poder ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente ao minuto do gozo de férias. Então, algumas flexibilizações que facilitam também a programação do caixa da empresa, né, porque a empresa não estava esperando conceder férias individuais ou mesmo coletivas para esse número de pessoas. Então, flexibilizar aí esse pagamento, essa data de pagamento, foi muito interessante e foi muito benéfico. As férias coletivas, elas também são possíveis de serem concedidas. A MP, ela trouxe aí a possibilidade de fazer essa concessão, e o que trouxe aí de novidade? Foi justamente a ausência de notificação para o ente sindical e também para o Ministério da Economia, que era o antigo Ministério do Trabalho. Quando você concede as férias coletivas, é preciso fazer essa notificação com antecedência para esses órgãos, e a medida provisória ela flexibilizou isso. Então, não será necessário fazer essa notificação nem para o Ministério da Economia e nem para o sindicato, mas é necessário fazer uma notificação conjunta para os empregados aí daquele setor, ou todos os empregados que vão aí gozar dessas férias coletivas, pelo menos com uma antecedência de no mínimo, né, 48 horas, tá? Essa situação, ela auxiliou muito, que a gente viu, por exemplo, na semana passada, era essa situação delicada de que os empresários gostariam de conceder as férias coletivas para amenizar a situação, mas que estavam aí com essa pendência de notificar, de como conseguia notificar o próprio Ministério da Economia, que estava fechado já e que não conseguia ter esse acesso. Então, a medida provisória conseguiu flexibilizar esse ponto, foi muito interessante, foi muito importante. Em relação ao banco de horas, é possível conceder banco de horas? A gente está tendo muitos questionamentos a respeito disso. E qual que é a nossa orientação, pessoal? Primeiro, verificar na convenção coletiva ou no acordo coletivo se tem essa previsão de concessão de banco de horas. Se tiver essa previsão de concessão de banco de horas, analisar quais são as características desse banco de horas, como que ele deve ser concedido, como que deve ser feito, qual que é o prazo aí para ele poder ser para você poder compensar essas horas posteriormente, tá? Se não tiver essa previsão do banco de horas no acordo coletivo ou na própria convenção coletiva, é possível, sim, fazer o acordo individual. A CLT já traz essa previsão de acordo individual. E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer aí um acordo mesmo, um aditivo ao contrato de trabalho do empregado. E a medida provisória, ela trouxe a compensação até 18 meses, que a CLT prevê que a compensação feita de maneira individual, o banco de horas feito de maneira individual, ele só pode ser feito, a compensação só pode ser feita até 6 meses. E com a medida provisória, ela trouxe essa compensação até 18 meses, contado do encerramento do estado da calamidade pública. Então, ela supera, inclusive, aí a permissão feita através de negociação coletiva, que seria de 1 ano. O que a gente vê também muito questionamento, o que a gente viu muito essa semana de questionamento, vai ter em relação aos exames periódicos e os exames demissionais. O que acontece? O pessoal questionou muito a nossa área sobre como fazer com a questão dos exames periódicos e demissionais. O que a medida provisória trouxe, pessoal? Ela trouxe aí a questão da suspensão da obrigatoriedade dos exames médicos e complementares, tá? Ela não suspendeu a obrigatoriedade do exame demissional, mas, em contrapartida, trouxe aí a questão da dispensa do exame demissional, caso o empregado tenha feito o exame periódico nos últimos 180 dias. E isso independente do grau de risco da empresa, porque cada grau de risco da empresa ele tem essa possibilidade aí, ele elasteceu esse prazo para 180 dias, tá?
Esses exames, eles poderão ser feitos em até 60 dias, depois do encerramento do estado da calamidade. Os treinamentos periódicos também ficaram suspensos. Isso tudo foi trazido aí pela medida provisória e para poder sanar essa situação dos empregadores. Outro ponto que é muito discutido, que foi trazido pela MP 927, logo depois, no dia seguinte, foi revogado pela MP 928, foi a questão da suspensão do contrato de trabalho. A medida provisória ela tinha trazido essa possibilidade de individualmente, mas não tinha trazido aí nenhum tipo de mínimo, de piso, para pagamento para aqueles empregados que ficariam aí com o contrato suspenso, realizando um programa de qualificação. Mas aí eu faço uma ponderação no sentido de que é possível essa situação desde que seja feita através de negociação coletiva. E eu chamo a atenção para esse ponto, por quê? Porque a negociação coletiva, nesse período, ela é muito importante. Existem vários direitos que podem ser flexibilizados através da negociação coletiva, como a suspensão do contrato de trabalho, como inclusive a redução salarial e a redução da jornada proporcionalmente. Mas isso tudo tem que ser feito através de instrumento coletivo. É preciso aí realmente procurar os sindicatos, tentar negociar de uma maneira em que se preserve os empregos, né? A gente tem que fazer a proteção da empregabilidade, e isso é crucial nesse momento. Então, o que nós entendemos que para aquele empresário, para o empregador que tem aí como premissa essa proteção da empregabilidade, é possível sim negociar com o sindicato, é possível achar uma saída e amenizar aí essa situação fazendo essa negociação coletiva. A gente vê que muitos juristas, inclusive, estão entendendo pela possibilidade de negociação coletiva, até virtualmente, fazer a votação da Assembleia até virtualmente. A gente sabe que isso não é uma realidade para todos os empregados, né? Nem todos têm acesso aos meios eletrônicos para fazer uma votação virtual, mas para aqueles que isso for possível, a gente aconselha a seguir por esse caminho. É procurar o sindicato, procurar fazer uma negociação, todos trabalhando aí para amenizar essa situação. Então, eu acho que na parte trabalhista foram esses pontos principais que a gente trouxe. É claro que a gente não está aí esgotando todas as possibilidades, né? A gente não está esgotando todo o tema da área trabalhista, principalmente porque o tema da área trabalhista é muito controverso, a gente tem muita situação que é delicada, cada caso tem que ser visto como cada caso, tem que ser analisado cada caso. A gente teve outras perguntas que a gente não colocou aí nesse slide, nesses slides, mas, por exemplo, se o empregado se recusar a comparecer, eu posso aplicar advertência, eu posso mandar por justa causa. A gente entende que esse é o momento de prezar pela razoabilidade. Uma medida disciplinar, nesse momento, ela não é a última, ela tem que ser a última esfera. O empregador, ele precisa analisar todas as possibilidades, exaurir todas as possibilidades. Posso colocar no banco de horas, para esse empregado que não se adapta, fazer o teletrabalho, posso realizar o trabalho em home office, como é que eu vou fazer isso? Então, assim, para tentar minimizar essas situações, o que a gente aconselha? Primeiro, o que for possível formalizar, tentar ao máximo deixar, por exemplo, no teletrabalho, a gente até não trouxe isso, mas isso também foi um ponto muito questionado essa semana. Teletrabalho. Apesar da medida provisória, ela não ela deixar a possibilidade da não necessidade de formalizar o teletrabalho,
nós entendemos que é interessante fazer um aditivo contratual, sim. Para você colocar ali, aquele computador, ele vai ser da empresa ou ele é do empregado? De quem que é a responsabilidade? Os dados que aquele empregado está acessando. Tem a segurança aí, né, do TI. A gente precisa colocar isso no instrumento. E aí, pegando a fala aí do meu sócio, é importante ter toda essa governança. Por quê? Porque essa situação ela vai passar. Então, a gente precisa se precaver para minimizar o passivo que isso pode estar gerando aí futuramente. Tentar fazer com que as medidas possam ser amenizadas. Se aquele empregado que está trabalhando em teletrabalho está tendo alguma dificuldade, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, realmente, para poder ter essa produtividade, começar, o que o Fantini falou muito, né? Isso casa muito com a área trabalhista. É você tentar encontrar quais são os pontos que são precisos serem revistos, né? A minha equipe não está funcionando bem no teletrabalho, como fazer, como é que eu vou aplicar uma advertência, como é que eu vou chamar a atenção? É prezar pela razoabilidade, é prezar por essa situação, para tentar justamente aí amenizar ao máximo essa crise que nós estamos vivendo. Maria, algumas perguntas que chegaram aqui, vamos tentar responder, tirar algumas dúvidas agora por aqui, e depois estamos à disposição também, né, pelos canais normais do escritório, para tirar outras dúvidas que vocês têm. Mas eu vi algumas dúvidas recorrentes aqui da nossa audiência, por exemplo, que eu acho que a resposta para todas é a mesma, pelo que eu vi. Se algo muda em termos de afastamentos para o INSS, em termos de quem paga essa INSS, a empresa, se algo muda em termos de pagamento de férias, se tem que pagar férias ou não tem, e em termos de pagamento de adicional de salubridade ou periculosidade nesse momento, principalmente na área da saúde, por exemplo. Se tem alguma alteração nesses pontos. Então, vamos lá. Sobre a questão do afastamento. A gente entende que os 15 primeiros dias, a carga do empregador, e a partir do 16º dia, se ele estiver, por exemplo, adoentado, vai ser a carga do INSS. Existe aí, foi publicada uma lei no início de fevereiro, meados de fevereiro, se não me engano, que fala sobre as medidas para amenizar a questão do coronavírus. E uma das situações que está prevista nessa legislação é justamente quais são as possibilidades que têm que ser consideradas como faltas justificadas. A legislação trabalhista ela traz um rol de o que é considerado como falta justificada. E aí essa legislação, a 13979, ela trouxe aí o que vai ser considerado também como falta justificada. E aí é o período de quarentena, então se o empregado, ele pode ser que ele esteja com a doença, ele precisa ficar na quarentena, ele precisa ficar isolado, ou isolamento, ele esteja adoentado, ele precisa ficar com isolamento, ou ele precisa fazer os exames obrigatórios, essas faltas, elas vão ser consideradas como justificadas. E aí não vai entrar para esse período de afastamento. A outra pergunta era sobre férias também, o pagamento de férias, se muda alguma coisa, sobre adicional de salubridade, periculosidade, se tem alguma alteração em razão da crise agora? Tá, sobre férias, na medida provisória, ela traz aí a flexibilização dos pagamentos para as férias individuais. Nas férias coletivas, não tem essa flexibilização expressa, então a gente faz aí uma interpretação mais restritiva no sentido das férias coletivas. Elas vão ter que ser pagas de acordo com o que está previsto na legislação, né? Pagas anteriormente ao gozo. As férias individuais, elas podem ser o abono de férias, né? 1/3 de férias, ele pode ser pago até o pagamento da gratificação natalina, que é o 13º. Então, até a data do 13º, ele pode ser pago, esse 1/3, e as férias, ela pode ser paga até o 5º dia último após o gozo das férias. E a questão da insalubridade, periculosidade. Se o empregado ele estiver sido afastado, né, se ele está de licença remunerada, se ele está trabalhando, aí vai depender de cada caso. Por exemplo, se ele continuar trabalhando, ele ainda vai ter direito ao recebimento da insalubridade e da periculosidade.
A gente entende que se ele for afastado do teletrabalho, cessado aí o risco de insalubridade ou de periculosidade, também deverá ser cessado esse adicional. É o que fala a legislação. Se você não tem um contato com um agente periculoso ou agente salubre, você vai deixar de receber esse adicional. Ele é um adicional que é somente recebido quando você está em contato com os agentes insalubres e periculosos. Então, se ele for trabalhar, por exemplo, em teletrabalho, se for possível, ele vai deixar de receber esse adicional. O que a gente recomenda? É que tudo isso seja formalizado no contrato, no aditivo contratual. Em razão da situação, a própria CLT ela tem alguns artigos, ainda que controversos, que falam um pouco sobre a questão do estado emergencial de calamidade, para poder justificar algumas alterações. Então, isso não vai ser considerado alteração lesiva, uma vez que você está priorizando aí o interesse público, né? Então, tanto a Constituição e a própria CLT trazem aí um artigo que é necessário, algumas situações, elas devem priorizar o interesse público. Então, ainda que o empregado se sinta lesado por estar trabalhando em teletrabalho e deixar de receber o adicional de salubridade, você está colocando esse empregado em teletrabalho em razão do interesse público também, né? Para minimizar aí a propagação da doença. E ele cessou o contato com o agente periculoso e o agente insalubre. Uma última pergunta para a doutora Ariela, depois, como eu falei, a gente pode olhar as perguntas adicionais e responder caso a caso, então estou à disposição também para quem quiser nos contatar e, às vezes, ter algum esclarecimento. Sobre autodeclaração, teve uma conversa que estava sendo aceita, tem liminares até, que eu soube, de empregados apresentando autodeclaração em vez do atestado médico e pedindo afastamento por isso. Primeiramente, eu até vou adiantar um ponto da resposta, que se tem uma liminar, uma decisão judicial, ela tem que ser cumprida, o remédio é recorrer. Agora, se não tem uma decisão judicial, como é que está essa questão da autodeclaração do empregado, de que ele não pode sair de casa nem fazer consulta médica, porque ele não tem como pegar, enfim, está doente com coronavírus ou algo assim? Tem até uma nota técnica do Ministério Público do Trabalho que fala a respeito dessa autodeclaração, e o que está bem descrito nessa nota técnica, né, nessa orientação do Ministério Público. É aconselhável para aquelas empresas que não são consideradas como atividades essenciais que aceite essa autodeclaração. E se essa autodeclaração, se for descoberto que essa autodeclaração ela é falsa, ela não é verídica, o empregado ele pode, inclusive, ser dispensado por justa causa. Além de sofrer aí as sanções penais cabíveis por ter afirmado, feito uma declaração oficial de que ele estava acometido, por exemplo, com coronavírus e por isso ele não quer ir trabalhar. Ele pode, inclusive, sofrer sanções penais se isso for realmente verificado que não é verdadeiro, tá? Então, o nosso aconselhamento é para aquelas empresas que não são consideradas como atividades essenciais, que aceite essa autodeclaração. Por quê? Qual que é a responsabilidade do empregador em relação a isso? Se ele não aceitar e a pessoa estiver doente, ela poderá, além de propagar a doença para os demais colaboradores, colocando a vida do seu trabalhador em risco, dos demais, está agindo aí com imprudência, e poderá sofrer todas as responsabilidades cabíveis, né? Inclusive, aí a gente tem uma discussão se isso poderá ser considerado, se os demais trabalhadores pegarem essa doença em razão desse trabalhador que falou que estava doente, se isso vai ser considerado como doença ocupacional ou não. Isso é uma discussão que ainda não tem resposta, mas a gente entende que realmente é interessante ele aceitar essa autodeclaração, e se essa autodeclaração for verdadeira, o empregado sofrer sanções tanto administrativas, né, na seara aí, trabalhista, advertência, suspensão e até uma justa causa, se for o caso, e as sanções penais também, que seria necessário aí nessa situação. Perfeito. Bom, pessoal, temos muitas perguntas chegando.
agradeço o interesse de todos, mas a gente tem que dar sequência aqui na programação. Como eu falei, a gente vai rever as perguntas depois, fazer contato com vocês para tirar as dúvidas que foram colocadas e tentar esclarecer no medida do possível. Eu vou passar a palavra agora ao doutor Gustavo Falcão. Como eu falei no começo, ele é o coordenador do Departamento Contencioso Tributário aqui do nosso escritório do Manu de Advogados. Ele vai falar sobre os impactos que a empresa estão tendo, alternativas e soluções que estão sendo tratadas no âmbito tributário para minimizar os impactos da crise nas empresas. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, espectadores. É uma satisfação muito grande poder contribuir nesse momento de crise, mas procurando trazer, de fato, soluções para as empresas, né, e para as pessoas em geral. Seguindo as premissas dos meus colegas, a ideia aqui, na parte tributária, efetivamente, trazer o que nós tivemos de alteração na legislação, exatamente com uma ideia de razoabilidade, de flexibilização para fins de proteção do caixa das empresas, dos empregos, né, e, enfim, da sobrevivência das empresas nesse momento de dificuldade. Então, indo direto ao ponto, procurei trazer aqui algumas questões principais no âmbito federal, né, alterações na legislação, decisões que foram tomadas, né, no âmbito federal. Depois nós vamos falar um pouco sobre os principais estados, né, o que tem de novidade aí na área tributária dos principais estados do Sudeste, né, e depois nós vamos falar um pouco também sobre Belo Horizonte, especificamente, em relação ao decreto que foi publicado na semana passada. Bom, em relação às questões na esfera da União Federal, né, nós tivemos aí, depois do anúncio do ministro da Economia do governo federal, no sentido de que iria adotar medidas para auxiliar as empresas a passarem por esse momento de dificuldade, nós tivemos aí, desde nos últimos 10 dias, uma série de medidas que foram tomadas entre portarias, resoluções, medidas provisórias e que ainda estão sendo tomadas, né, para realmente garantir a sobrevivência dessas empresas nesse momento de dificuldade. No âmbito do federal, nós tivemos aqui, na semana passada, a publicação da resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, a resolução 152, que ela prorrogou o prazo para pagamento dos impostos, dos tributos federais devidos por essas empresas, relativos à competência de março, abril e maio. Nesse caso, os vencimentos serão dia 20/10, dia 20/11 e 20/12. Esse ponto específico é muito importante porque realmente alcança aí a grande parte das empresas do país e que efetivamente empregam muitas pessoas. Isso aí é uma alternativa, aí, uma medida para, de fato, tentar aliviar. E muitas dessas empresas, a gente deve lembrar, elas foram, inclusive, tiveram seus alvarás de funcionamento, né, cassado, exatamente para manter a questão de ordem de isolamento social, empresas de shopping ou comércio popular, e, de fato, essa medida das empresas que estão no Simples Nacional é uma medida muito efetiva e interessante. Agora, para as empresas que não estão enquadradas no Simples Nacional, ainda não existe uma medida efetiva a respeito de eventual postergação do pagamento dos tributos federais. No entanto, já existe aí no meio especializado uma discussão muito grande, que inclusive houve uma publicação hoje, pelo menos umas 3 ou 4 horas, no Valor Econômico, a respeito de uma portaria de 2012, a portaria do antigo Ministério da Fazenda, portaria 12 de 2012, e essa portaria ela prevê exatamente a possibilidade de postergação do pagamento dos tributos federais por todas as empresas, né, por até 3 meses, para aqueles contribuintes situados em municípios abrangidos por decreto estadual que tem reconhecido o estado de calamidade pública. E praticamente todos os estados decretaram esse reconhecimento, né, da calamidade pública.
Então, com base nessa portaria, que ela prevê a necessidade de uma regulamentação, tanto da Procuradoria da Fazenda quanto da Receita Federal, regulamentação essa que ainda não ocorreu, os contribuintes, eles estão, na verdade, buscando a alternativa de ir ao judiciário. Essa corrida ao judiciário começou, de fato, durante essa semana, para que, enquanto, e se não houver essa regulamentação por parte da PGFN ou da Receita Federal do Brasil, que o judiciário autorize essas empresas realmente a postergar o pagamento desses tributos federais, o que ajudaria em muito a continuidade e a sobrevivência dessas empresas que não estão enquadradas no Simples Nacional. Nós estamos falando aqui das empresas do lucro presumido e lucro real, né? Uma pergunta que surgiu ali de uma telespectadora nossa aqui. Quando vencer esse período de prorrogação, no final do ano, você tem que pagar os tributos do mês, mais os atrasados todos? Como é que funciona essa questão? Não, na verdade, no caso do Simples, né, que existe uma norma, você, sim, tem que pagar, você vai pagar os valores referentes a essas competências, inclusive daquela competência. Nós estamos falando aqui de um diferimento, né? Você tem um alívio no seu caixa agora para realmente lá na frente pagar. Então você vai pagar de uma vez tudo que estava atrasado. Sim. A norma, essa especificamente, ela não prevê uma possibilidade de parcelamento. O que ela verifica aqui é a competência de março, você paga em outubro. A competência de abril, você paga em novembro. A competência de maio, você paga em dezembro. E, obviamente, pagando a competência anterior. Exatamente. No entanto, espera-se que algumas medidas para facilitar esse pagamento surjam no decorrer do ano. E já vem surgindo, né? Um exemplo que nós vamos trazer aqui é o próprio FGTS, que é o segundo ponto. No caso do FGTS, né, que foi instituído a possibilidade de diferimento do pagamento por 3 meses, né, com a possibilidade de recolhimento dos valores das competências março, abril e maio, em até 6 parcelas, sem incidência de atualização, multa e juros, a partir de julho de 2020. Ou seja, essa MP já trouxe uma regulamentação específica para o FGTS. Para o caso dos tributos federais, e aí, repito, nós temos hoje apenas uma norma para as empresas que estão enquadradas no Simples, ainda não existe aí uma flexibilização maior, mas nós esperamos, de fato, que isso ocorra, até seguindo a mesma lógica de razoabilidade e flexibilização e proteção de caixa das empresas durante esse ano, que a gente sabe que vai ser bem difícil para as empresas, né? Pois bem, uma outra medida que ainda não foi formalizada, mas ela é muito esperada, é um desconto de 50% da alíquota. Provavelmente esse desconto vai ser temporário, mas da alíquota das contribuições devidas ao Sistema S, né? Aquelas contribuições do SESC, SEBRAE, né? Enfim, e também as outras contribuições de terceiros, INCRA, salário e educação. Essa alíquota, para a gente ter uma ideia, nós estamos falando aí de 5,8% mais ou menos, 5,8% mais ou menos sobre folha de pagamento, né? Nós vamos ter aqui um desconto de 50% dessa medida. No entanto, ainda não foi formalizado. Alguma pergunta, Vitor? Não. Pois bem, agora... Tem só uma pergunta. Bom, tem uma pergunta nova ali do Antônio Henriques. Em função da urgência da falta de regulamentação, o que poderá ocorrer em termos de sanção caso ela suspenda o pagamento dos impostos federais e estaduais? Bom, as sanções elas estão previstas na legislação, né? Isso não mudou. A medida, é o que a gente diz. No caso do FGTS, por exemplo, né, no caso da medida provisória, está previsto na lei que realmente não vai incidir juros, multa e tudo mais. A medida correta, né, e legal seria a cobrança de juros, né, correção, mais a multa de mora, e se eventualmente, após esse período, houver uma autuação,
A multa isolada, no caso estadual, a multa de ofício, se for no caso federal. No entanto, existem aí fortes argumentos para os contribuintes, enquanto não houver eventual medida para flexibilizar essa questão, fortes argumentos dos contribuintes no sentido de buscar o judiciário e, pelo menos, deixarem de pagar as multas incidentes. Uma outra possibilidade que nós podemos considerar também seria exatamente a respeito do contribuinte que deixou, se omitiu, decidiu, por exemplo, não pagar o tributo atual por uma questão de caixa, exatamente, e, de repente, tomou a decisão estratégica interna no sentido de sequer também declarar esse tributo. Ele pode, eventualmente, se valer, óbvio que adotando uma medida bem controlada, se valer do Instituto da Denúncia Espontânea, e isso já foi, inclusive, decidido pelo próprio STJ, que se você faz a denúncia espontânea nos termos da lei, né, que é o CPN, você paga apenas a correção, você não está aí sujeito a pagar a multa de mora, né, que é 0,33 ao dia, limitada a 20%, ou até a multa de ofício. No entanto, isso tem que ser feito de uma forma realmente muito cuidadosa, né? Bom, a respeito de algumas prorrogações de prazo, né, e suspensão de prazo. Tanto PGFN quanto Receita Federal baixaram portarias, né, internas e conjuntas, prorrogando o prazo de vencimento das certidões de regularidade fiscal, CNDs e ou certidões positivas de débito com efeito negativo, por 90 dias, desde que válidas em 24 de março de 2020. Agora, surgem muitas perguntas. E aí, se a minha CND já estava vencida, como é que eu faço? De fato, a norma não prevê essa situação. O que nós recomendamos é que, de fato, o contribuinte busque aí os seus direitos no judiciário, né? A mesma coisa prazos de suspensão para a prática de atos processuais e procedimentos administrativos até 29/5, inclusive atos de cobrança, lançamento, exclusão de parcelamento, despacho decisórios e outros, né? Então, na prática, aí, o contribuinte ele vai passar por um momento de dificuldade, de fato, no entanto, ele vai ter esse prazo aí, de cerca de 60 a 90 dias para também se organizar antes de qualquer ato da própria Receita Federal e da Procuradoria. Mesmo prazo e suspensão de 90 dias no âmbito da PGFN para defesas de contribuintes no âmbito dos processos administrativos de cobrança de dívida ativa. Muito importante, está suspenso por até 90 dias também o encaminhamento de certidões de dívida ativa para protesto extrajudicial, o que isso pode trazer um efeito muito importante para as empresas, né? A própria instauração de novos processos de cobrança e também de procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplemento. As normas que vieram tratar dessas questões, principalmente quanto à questão de suspensão de processo de rescisão de parcelamento, elas não estão muito claras, estão, de fato, gerando aí uma insegurança muito grande, né? O que a gente recomenda, de fato, é que os contribuintes, eles, à medida que forem tomando essas decisões, com base nessas normas, que tomem essas decisões com cautela e que procurem, de fato, alguém que tenha conhecimento a respeito da questão para que não tome uma decisão precipitada e tenha um problema daqui a 2, 3 meses, né? Bom, ontem foi aprovado pelo Senado, né, ou seja, concluiu-se a análise no Congresso Nacional, o projeto de lei de conversão número 2 da medida provisória 899, que é a medida provisória do contribuinte legal. Essa medida provisória, tudo indica que ela vai ser, talvez, aí a tábua de salvação dos contribuintes nos próximos meses. Ontem, na verdade, ela seguiu para a sanção presidencial. Existe a possibilidade de alguns vetos, mas esses vetos, de fato, se ocorrerem, serão mínimos, até porque muitas das emendas que foram aprovadas têm lá a anuência do governo federal, né, do executivo, e, nesse caso, nós estamos falando aqui da confirmação e do aprimoramento
do que a gente chama de novo refis, que na verdade é a transação tributária, né, que foi instituída aí, pela MP 899 em outubro, tá? E ela vai trazer uma série de benefícios, como desconto de multas, juros de mora em encargos, enfim, todos aqueles benefícios que nós conhecemos, né, nos programas de parcelamento especiais do passado, lembrando que os descontos eles não poderão ser superiores a 50% do total do crédito tributário, o prazo e formas de pagamento especiais para cada tipo de pessoa, né? Em algumas situações, até 84 parcelas para pessoas jurídicas, em outras, até 145 parcelas para pessoas físicas, pequena e média empresa, santas casas, instituições de ensino e cooperativas, né? E, além disso, a possibilidade de oferecimento de substituição de garantias e constrições. Isso aqui vai ajudar muito os contribuintes. Nós não vamos entrar muito em detalhe exatamente porque nós não temos ainda a versão final da norma, que ainda está para ser sancionada pelo presidente da República, né? Ainda na esfera federal, trazendo umas questões aqui para reflexão de uma forma mais ampla, nós estamos diante de um momento que nós entendemos que os contribuintes eles têm que verificar e buscar alternativas, obviamente, seguras, né, e legais e lícitas, mas alternativas viáveis para você ter um incremento ou, pelo menos, uma proteção no seu caixa. E os trabalhos de recuperação de créditos tributários, tanto por meio de teses tributárias, obviamente já consolidadas nos tribunais, né, nos superiores, principalmente, e levantamento de créditos tributários no âmbito administrativo, tá, seguindo, obviamente, a norma em vigor, os entendimentos consolidados, inclusive normas internas e pronunciamentos internos, tanto da Procuradoria da Fazenda quanto da Receita Federal, é uma alternativa. De fato, esse trabalho de recuperação de crédito é uma alternativa factível e muitas vezes até muito rápida para as empresas conseguirem uma recomposição de caixa. Então, nós entendemos que é importante que o gestor olhe para essa alternativa como algo, de fato, que deve ser considerado. Além disso, também, nós sabemos que tem muitas empresas que estão aí com um passivo federal, principalmente inscrito em dívida ativa muito grande, e muitas delas não conseguiram manter os seus parcelamentos e estão aguardando, né, ansiosamente a definição a respeito dessa questão da transação tributária. Portanto, é importante a gente lembrar que existem outras alternativas, né, de negociação com a própria Procuradoria da Fazenda, que seria o negócio jurídico processual, por exemplo, né, e a própria transação tributária. Então, eis outro ponto que deve, sim, ser considerado pelo gestor, com essa mesma ideia de recuperação mesmo fiscal e financeira das empresas para a manutenção da fonte geradora de emprego e de riqueza para o nosso país. Pois bem, passando agora para o cenário estadual, nós vamos falar rapidamente aqui das medidas que vêm sendo adotadas pelos estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós já adiantamos aqui que São Paulo e Minas, eles estão muito tímidos ainda em relação aos benefícios efetivos do ponto de vista tributário, principalmente quanto à questão de obrigação principal, ou seja, pagamento do imposto. Até o presente momento, nós não tivemos notícia, né, pelo menos até iniciarmos essa conferência, nós não tivemos notícias, de fato, de um benefício ou de uma medida efetiva, tanto do governo de São Paulo quanto do governo de Minas Gerais, no sentido de postergar, dar a possibilidade dos contribuintes postergar o pagamento, né, ou suspender o pagamento de tributos. No entanto, você tem em São Paulo, desde semana passada, a suspensão do atendimento presencial na Procuradoria e a suspensão dos protestos de certidões de dívida ativa por 90 dias. Já em Minas Gerais, nós temos aqui, basicamente, a suspensão de atendimento presencial e dos prazos administrativos processuais, né? E também dos próprios prazos de fiscalização e tudo mais. No entanto, é importante lembrar que ontem foi apresentado um projeto de lei, projeto de lei número 1713 de 2020, na Assembleia, sugerindo uma prorrogação dos débitos tributários e não tributários no âmbito estadual por 6 meses.
a contar de 1/3/2020. Só que a gente não tem ainda aí uma previsão de votação desse projeto de lei, né? Então, essas são as mudanças que nós temos aí no âmbito estadual, né, de São Paulo e Minas. O estado do Rio já está um pouco mais avançado, né? Nós tivemos a suspensão do atendimento presencial dos prazos processuais, né? Nós tivemos a prorrogação por 60 dias do prazo para pagamento de débitos tributários e não tributários, incluindo aqueles pagamentos de parcelamento. Isso conta a partir de 20/3, agora. Prorrogação de validade das certidões de regularidade fiscal, no caso da Cefaz por 60 dias e da Procuradoria por 90 dias. A suspensão das atividades de inscrição em dívida ativa por 60 dias. Logo, você tem um efeito também para as questões de protesto, né? E também a prorrogação do prazo de entrega para 30 de abril de uma declaração que só o Rio que exige, pelo menos até o nosso conhecimento, que é a declaração de utilização de benefícios. O que nós sabemos que muitos contribuintes sequer têm benefício, mas são obrigados a apresentar essa declaração. E se não apresenta, eles podem tomar uma multa, de fato, muito grande, né? Por fim, em relação à cidade de Belo Horizonte, né? A Prefeitura de BH, ela publicou um decreto na semana passada, na quarta-feira passada, o decreto 17.308, que foi direcionado para beneficiar aqueles estabelecimentos que tiveram os alvarás de funcionamento cassados, né? Porque, de fato, não poderiam gerar receita. Então, você tem aqui uma série de suspensões e prorrogação, como o IPTU, como a própria taxa de fiscalização de localização em funcionamento, a fiscalização sanitária, e principalmente no caso do ISS, uma suspensão por 100 dias, tá? Desculpa, por 90 dias, por 100 dias para pagamento do ISS, são muitos prazos, né? E também 100 dias a instauração de novas ações de cobrança. Então, e além disso, a inscrição, a concessão de 90 dias para a solicitação de parcelamento extraordinário em até 180 vezes. Então, assim, nós verificamos que a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio desse decreto, uma série de detalhes, obviamente, ela foi pioneira aí para poder trazer um benefício aí para esses contribuintes que, infelizmente, tiveram que suspender as suas atividades. Bom, pessoal, a respeito das questões tributárias, né, esses são os pontos que nós trouxemos. É óbvio que a gente sabe que tem muita coisa aí para acontecer, as dúvidas são diversas, principalmente porque as redações das normas, elas muitas vezes não são claras, o que gera uma insegurança, e diante disso tudo, nós estamos à disposição para poder prestar quaisquer esclarecimentos agora ou posteriormente por meio de e-mail ou formulário, algo nesse sentido. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra. Obrigado, Falcão. Lembrando a todos que todos os participantes vão receber um link depois para poder assistir o webinar novamente, algum ponto que tenham, às vezes, não anotado, podem depois assistir no ponto que vocês quiserem e ouvir de novo, né, o que foi dito aqui, certo? E as perguntas, como eu falei, depois nós vamos entrar em contato, ou vocês podem também nos procurar para esclarecer, porque realmente chegaram muitas perguntas e a gente tem que dar sequência aqui na programação. Algumas dessas perguntas que eu tenho visto aqui que estão chegando são relativas a questões contratuais, contratos de direito civil, tá? Então, eu sou responsável no escritório por essa área e, realmente, a situação do coronavírus tem impactado o cumprimento de diversos contratos nas mais variadas esferas né, dos negócios dos nossos clientes. O que é a força maior, tá, gente? Em primeiro lugar, a gente fala muito, aí você vai falar também, força maior em caso fortuito. Para fins do nosso webinar aqui, tem uma discussão doutrinária sobre a diferença de um e outro, mas para fins práticos é a mesma coisa, tá? Vamos tratar como sendo conceitos idênticos. Ou seja, é uma situação inevitável, certo? Que impacta o equilíbrio do contrato e exclui a responsabilidade de quem ficou devedor aí por conta dessa situação, tá? Não é necessariamente uma situação imprevisível, tá?
Porque, por exemplo, já em dezembro se sabia que tinha uma epidemia na China que poderia chegar aqui, então houve uma previsibilidade ainda aqui no curto prazo, mas ela era inevitável, né? Não tinha como a empresa tomar uma medida aqui no Brasil para evitar que a pandemia atingisse seus negócios, né? Algo que ia chegar independentemente da ação ou inação de cada um. Tá? E isso, como eu disse, tem impactado o equilíbrio do contrato. O que a lei fala? Né? Que os efeitos da força maior são quem se torna devedor, quem acaba ficando em situação de não poder executar uma obrigação contratual, ele não se responsabiliza por esse prejuízo que está sendo causado ao contrato, a não ser que o contrato diga expressamente o contrário. Então, a força maior é automática para todos os contratos, exceto se o contrato disser que a força maior não se aplica. Tá? E pode ter uma regulamentação dos contratos também, a maioria não tem, mas em vários contratos também mais complexos, a gente vê uma regulamentação do que acontece no efeito de força maior. Mas tratando dos casos em geral, que é onde você não tem uma definição clara, assim, não tem nem previsão de força maior no contrato, mas como eu falei, a aplicação é automática, como que isso se aplica e como que isso pode ser tratado pelas empresas, tá? Por exemplo, primeiro deixar claro que a situação do coronavírus é uma situação clássica no direito de força maior. Uma calamidade pública, certo? Uma pandemia e, na doutrina jurídica já bem pacificada, é um caso de força maior. Por exemplo, tivemos um caso do passado que muita gente achou que era força maior, mas foi entendido depois que não era, porque realmente o fato não se assemelhava, que era o caso da alta do dólar, que aconteceu em 99, tá? E até agora, tem a alta do dólar novamente. Quer dizer, a alta do dólar é uma coisa que as empresas têm que prever. O dólar não é uma coisa estável, não é uma coisa, é um campo flutuante, sujeito a intempéries de mercado. Então, a empresa não pode apostar tudo na estabilidade do dólar, sendo que há vários exemplos do passado que o dólar flutua. Agora, não há vários exemplos do passado de pandemia, né? E mesmo que haja, você não tem como evitar. Uma alta de dólar, você tem vários mecanismos financeiros para se proteger, certo? Então, um caso de força maior com o coronavírus, sem dúvida nenhuma, certo? Então, o que tem acontecido, tá, que caracteriza a força maior nos contratos? Empresas que são proibidas de funcionar, não conseguem entregar o que está contratado, não conseguem entregar o que foi combinado no prazo ou no volume ou nos dois, certo? Empresas que têm canteiro de obra não podem colocar seus funcionários no canteiro de obra porque há uma proibição de aglomerações, há um risco de contaminação de saúde pública, né? Há uma proibição até de funcionamento de empresas, como no caso aqui de Belo Horizonte, no caso de outros estados de São Paulo também, cassação de alvará de funcionamento, você tem que fechar as portas mesmo, né? Então, como fazer em relação aos contratos que estão em vigor, as obrigações que estão em vigor, certo? Houve até uma discordância de um participante nosso contra 99, mas aí é uma questão até de jurisprudência até na época, tá, gente? Do dólar, que foi força maior ou não, a jurisprudência entendeu que não foi força maior, tá? E não é nenhuma opinião só minha, não. Mas vamos lá. A força maior não é uma desculpa para sair rescindindo o contrato e sair não pagando as coisas. Você não pode dizer, olha, tem coronavírus, então vou aproveitar para não pagar um monte de conta aqui, ou para resolver problemas que eu já tinha antes do coronavírus. Ficar livre de contratos que eu não quero, coisas indesejadas. Não é assim que funciona a força maior. Ela tem que ser, a medida de exclusão de responsabilidade, ou seja, que você pode se isentar de responsabilidade, tem que ser uma medida exata do impacto que o coronavírus está tendo nas atividades da empresa, certo? Você não pode alegar, então, outros fatores, ou falar, olha, eu não vou pagar mais nada, sendo que sua empresa está operando ainda, sua empresa está em atividade ainda que reduzida, certo? E ela tem que ser proporcional também ao que está acontecendo. O fundamento da força maior é reintroduzir um equilíbrio do contrato que foi quebrado por uma força externa. Ou seja, aconteceu o fato do coronavírus que desequilibrou o contrato. Então, a força maior ela vai atuar na medida exata para o contrato ficar equilibrado. Implica dizer que você não pode virar para outra parte do contrato e falar, eu não vou te atender, eu não vou te cumprir minha obrigação e largar o outro lado na mão simplesmente, ou não vou te pagar, ou algo assim.
Porque o outro lado também está impactado, o outro lado do contrato, a outra parte, também sofre os efeitos, certo? E ela não pode, você não pode pegar todo o seu prejuízo e transferir para ela. Você tem que reequilibrar. Então, o conceito de qualquer negociação de força maior, e na maioria dos casos os efeitos são negociados entre as partes, tá? Tem que ser de um equilíbrio, não de transferência de responsabilidade de A para B, certo? Porque, no fim das contas, se você está transferindo todo o seu prejuízo, o outro lado é que vai pagar por uma coisa que também ele não tem culpa, certo? É uma culpa de um evento fora do controle de todos, é um evento, como a gente chama no direito, inevitável, certo? Então, toda medida que puder ser tomada para mitigar prejuízo, ou seja, para reduzir os prejuízos de ambas as partes, tem que ser tomada, certo? Então, se você, por exemplo, não pode atender um fornecimento do contrato na integralidade, você pode combinar com a outra parte, aí tem maneiras, cada contrato é um contrato, cada caso é um caso, e nós temos que tentar discutir esse tipo de situação caso a caso, tem que analisar caso a caso, tá? Mas o que você pode fazer? Você fala, eu não consigo te atender na integralidade, mas eu vou te dar um desconto então agora, certo? E ou diferir o pagamento um pouco, diminuir um pouco a minha entrega, e você vai pagar um pouco menos agora, e depois você me paga mais, eu acabo te entregando tudo mais para frente. Ou então vamos reduzir, né, o fornecimento temporariamente, dar um desconto no preço para a parte que está afetada, né? Você tem, enfim, até medidas de direito do trabalho. Olha, eu não consigo te atender pessoalmente na consultoria que eu te presto, mas eu vou te atender remotamente, vou te atender por teletrabalho, por home office. Então, uma prestação de serviço de consultoria, um serviço, por exemplo, de ensino, por exemplo, de colégios, faculdades, aqui não de escolas de criança, que não tem muito como, mas cursos de pós-graduação, eu tenho visto, cursos que são presenciais, você introduzir o atendimento à distância como alternativa, né? Então, ou seja, você consegue contornar a força maior para tentar, na medida do possível, prestar o serviço e cumprir a obrigação que está pactuada no contrato. Então, o que não pode ser feito é jogar para cima o problema e falar, bom, tem força maior, eu não vou cumprir. Você tem que se esforçar e fazer o possível e demonstrar para a outra parte, ainda que você não consiga, que você fez o possível para tentar atendê-lo. E que realmente, se você não vai atender, é porque não tem como, certo? E aí sim você pode se excluir de uma penalidade, diminuir, às vezes, o impacto do contrato na sua empresa, certo? Então, lembrando sempre, gente, o foco é equilíbrio. Equilíbrio entre o seu lado e o equilíbrio do lado contrário. Não exclusão e transferência de responsabilidade, certo? Busquem sempre isso. E como se aplica a força maior no caso concreto? Você tem que declarar para o outro lado como é que na prática funciona. Você manda uma declaração de força maior, tá? Olha, informamos que, devido à situação tal, declaramos força maior que está impactando nosso contrato e, portanto, sugestão, até para todos os casos, gostaríamos de sentar com vossas senhorias para discutir a continuidade do contrato, discutir as medidas que podemos tomar. E um acordo é a situação mais segura. Você chama o outro lado, conversa e repactua aquela obrigação diante do cenário que você está tendo agora, certo? Então, você faz uma repactuação, um recombinado, que é o mais seguro. O que é combinado não sai caro, no direito você recombinou, assinou, acaba a força maior naquele contrato, porque você já fez um combinado dentro da força maior, certo? Então, você acabou o impacto dela ali. Se não for possível um acordo, você tem que demonstrar para outra parte que você está reduzindo o contrato, está deixando de cumprir na medida exata do que a força maior está te afetando, certo? E você fez de tudo, tomou medidas e mostrar as medidas que você tomou para minimizar o impacto do lado contrário. De forma que, se isso for para um juiz, para a justiça depois, você tem uma boa defesa para justificar suas ações de não cumprimento de contrato, de estar devedor de uma obrigação que você tem contratualmente, certo? Respondendo aqui duas perguntas que chegaram sobre esse tema, perguntaram, olha, o pagamento de aluguel, eu tive o meu estabelecimento fechado por ordem da prefeitura, e como que eu faço com o meu aluguel? Bom, de novo, é o equilíbrio. Você não pode simplesmente virar para outra parte e falar, vou parar de pagar o aluguel, né? E depois acabou, não vou retomar. Você tem que negociar com a outra parte. Então, você pode suspender, propor, certo? Suspender o aluguel e prorrogar o contrato para depois pagar um valor maior. Você pode reduzir o valor do aluguel, certo? Durante um tempo, e depois você paga um valor residual mais para frente. Você tem como, enfim, negociar com a outra parte,
Tá? É muito razoável, muito sensato que tenha uma redução de aluguel, uma negociação no mínimo aí, até uma suspensão, dependendo, que eu acho que é de interesse também de quem é locador, porque ele quer manter aquele inquilino, ele não quer perder o inquilino, né? Então, você tem que ter uma razoabilidade dos dois lados. Agora, se você tem possibilidade de pagar, certo? Porque no caso comercial, principalmente, tá, gente? Você tem um fluxo de caixa que você precisa ali de ter para poder pagar o aluguel. Isso é muito óbvio. Se você não está tendo atividade, você não tem fluxo de caixa e você não consegue pagar o aluguel, certo? Agora, você consegue pagar alguma coisa, você consegue depois, então, repactuar para pagar isso depois, você pode dar uma extensão do prazo do contrato, fazer um reajuste melhor mais para frente, na hora que as coisas voltarem, enfim, tem uma série de medidas. Sugestão, negocie primeiro, converse primeiro, certo? Se não der, você aplica as medidas que você entender que são as necessárias para proteger seu negócio e com o mínimo de prejuízo possível por outro lado. A regra da força maior tem que ser essa, como eu falei, tá? Contratos, por exemplo, tem uma dúvida de uma participante aqui sobre um serviço, por exemplo, de esportes, uma prestação de serviço de esportes. Você não está podendo atender, né, os seus alunos por conta de suspensão de atividades, de academia ou de clube, eu não sei qual é a atividade, mas enfim. Como é que você pode fazer? De novo, tá? Tem que pensar sempre nos dois lados, porque está se buscando equilíbrio. O outro lado, de toda forma, também não está tendo o serviço prestado. Então, como você vai cobrar se ele não está prestando o serviço e como é que ele vai também parar de pagar se você tem empregados para custear e você tem um contrato anual, como você falou, com essa pessoa, né? Se o contrato é mensal, a pessoa suspende, não tem o que fazer. Mas se é anual, o que eu considero renegociar, conversar com os clientes, propor, eventualmente, algum tipo de atendimento, não sei se for exercícios, por exemplo, passar exercícios por vídeo, passar uma aula remota, a um custo reduzido, certo? Dar um desconto no contrato, às vezes falar, olha, eu vou te suspender o contrato aqui por 1 mês, 2 meses, ou vou diminuir em 50%, mas eu vou te dar lá na frente mais 2 meses, mais 1 mês, enfim, com 50% também. Fazer uma negociação para a coisa ficar mais palatável, né? Repor as aulas, claro, sempre se pode propor isso, quando voltar eu vou te repor as aulas todas. Agora, é difícil também você falar com a pessoa, continue pagando 100%, sendo que você não está tendo nenhuma prestação de serviço. Então, tem que se buscar atender de alguma maneira ou mitigar o prejuízo da outra parte, do consumidor que não está tendo serviço prestado também de alguma maneira. Então, dei alguns exemplos aqui, mas cada caso é um caso, tem que se analisar a atividade, a possibilidade ali de atendimento e ver como que a gente consegue ter aí uma solução que seja boa para os dois lados. Tá? Só fazendo uma aqui. O momento está muito propício para acordo, né? Acho que Sim. As pessoas, acho que o que a gente tem de sensação no ar de fato, um sentimento de razoabilidade. A palavra de hoje acho que é essa, né? De razão. No caso desse webinar, é razoabilidade. Exatamente. Eu acho que não adianta você... Ninguém vai poder ter tudo. Exato. De fato. Então, eu acho que as pessoas já estão com isso. Todo mundo está na cabeça. Exatamente. Todo mundo já internalizou isso. E aí a gente fala tanto do ponto de vista, tanto nas relações privadas, quanto na relação entre administrado e administrador público, vamos dizer assim. Eu acho que nós temos aí uma série de exemplos, até para os contratos públicos, né, que garantiram pagamentos, independentemente da prestação, em algumas situações específicas durante esses meses. Então, eu acho que, de fato, o momento está muito propício a se fazer acordo, né? Então, é o melhor caminho, definitivamente. A se fazer parcerias, fazer acordo, diálogo. Agora, a gente sabe que vai ter hora, tem pessoas que vão tentar aproveitar da crise. Sim. Tem pessoas que vão tentar, eventualmente, tirar proveito de quem está em situação mais favorável. E, para isso, utilizem as defesas. Estamos à disposição também aqui, sempre aqui no escritório. Procure seu advogado, sempre, e estamos aqui à disposição para isso, para que você possa ser atendido nessas questões e ter o seu caso analisado no caso concreto, no detalhe ali, tá? Enfim,
Gostaria de agradecer, então, para encerrar o nosso webinar, a participação de todos. Como eu falei, repetindo aqui, todos vão receber um link para depois poder assistir com calma o webinar e no ponto, às vezes, que queria ouvir novamente com mais calma para tirar alguma dúvida, né? Ainda estão chegando algumas dúvidas aqui, nós vamos buscar responder depois, caso a caso, né? Porque as dúvidas realmente são muitas e todo mundo tem aí a sua situação particular. E também não deixe de nos contactar, tá? O e-mail principal do escritório que vocês podem mandar consultas é manute@manute.adv.com.br, ou então no nosso site tem os e-mails individuais de cada um de nós aqui, certo? Telefone fixo nosso, apesar de estarmos todos em trabalho remoto, né? Exceto hoje que a gente veio aqui prestar esse esclarecimento aos nossos clientes, aos nossos parceiros, por uma questão até de ajudá-los nesse momento de crise, certo? Mas o telefone fixo está sendo direcionado para colaboradores de home office. Podem nos ligar, estamos atendendo normalmente, podem mandar e-mails, certo? E vamos buscar, como eu falei, receber aqui, responder aqui tudo que foi colocado. Estamos à disposição nos horários normais de atendimento do escritório, nos canais normais de atendimento, trabalhando normalmente para atender e ajudar vocês a sair desse momento com o menor prejuízo possível e com a maior tranquilidade possível. No mais, desejamos a todos muita saúde, né? Que esse período seja o menos traumático, o menos difícil possível para todos, não só para os seus negócios, mas também para as vidas pessoais de vocês, né? Muito cuidado com os idosos, com sua saúde, com seus familiares, né? E conte conosco sempre, o Manute Advogados está aqui para atendê-los em tudo que vocês precisarem nesse momento de crise. Um bom dia para todos. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Muito obrigada.